Os irmãos podem sentar rapidinho. Motivo de alegria, né? Que coisa boa a gente poder iniciar o ano buscando a Deus, né? Com certeza teremos um ano diferenciado, amém? Lá na igreja, mês de janeiro é o mês por inteiro de oração. Todas as células vêm para a igreja orar todo dia, o mês inteiro. Nós queremos orar nesta noite pela pregação do Evangelho, do Reino de Deus, para que muitas pessoas venham ao conhecimento de Cristo e se convertam ao Senhor. A ordem para pregar o Evangelho, ela já foi dada, né? O próprio Senhor já nos deu esta ordem, lá em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a ordem já foi dada por todo mundo, todos os bairros, comunidades, cidades, estados e nações. E isso significa dimensão geográfica, né? O Evangelho, ele deve ultrapassar as fronteiras de cada cidade, de cada estado, de cada município, alcançar as nações. Então nós não podemos colocar limites, né, quanto aos lugares, quanto às fronteiras para a pregação do Evangelho. A ordem é pregar o Evangelho em todo o mundo, né? Em todo o mundo, e a toda criatura, abrangendo todas as gente, todas as culturas, todas as raças, todas as tribos, né? Então, o Evangelho, ele não tem limite. Deus nos chamou para expandir o reino de Deus, para pregar o reino de Deus, para pregar a salvação, para pregar o Evangelho. E a nossa oração como igreja, exatamente para que possamos assumir esta responsabilidade, né? Que possamos entender e ter o discernimento da nossa função como igreja na face da terra. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho para que as pessoas possam ter o conhecimento de Cristo e se convertam, né? Por esse conhecimento elas possam se converter. E a promessa é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo Paulo diz: como é que alguém pode invocar se não creram? E como é que alguém pode crer se não ouviram? E como que alguém pode ouvir se não tiver quem pregue? E como é que alguém pode pregar se não for enviado? Então a igreja, ela precisa ter esta visão, esse discernimento, esse entendimento e funcionar, pregar o Evangelho, levar o Evangelho sem fronteiras a todas as nações, a todos os povos, todas as línguas, todas as raças, cores, né? Então essa é a nossa função como igreja. E o outro item para a nossa oração nesta noite é por uma unção de multiplicação e discipulado, que tem tudo a ver com a pregação do Evangelho. E esta unção para multiplicação, ela é uma palavra que está no coração de Deus desde o princípio. No princípio da criação, Deus já liberou essa unção. Ele já liberou essa palavra. Essa palavra de multiplicação já foi liberada lá no princípio, né? Quando Deus constituiu ali o primeiro líder espiritual, que foi Adão. O que ele disse para Adão? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sejam fecundos, frutifiquem, multipliquem, encham a terra e subjuguem a terra. Então a palavra, a unção da multiplicação já foi liberada
desde o princípio. E o plano de Deus era exatamente que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, se multiplicassem sobre a terra, que enchesse a terra. E este plano, ele continua em evidência hoje, ele está na prática hoje. Deus não mudou o seu plano, tá? Nós continuamos com esta responsabilidade, ou seja, o plano de Deus é que uma multidão de homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, transformado pelo Evangelho, possam encher a terra. Então nós temos que pregar o Evangelho para que isto possa acontecer. E essa multiplicação também, ela só pode acontecer através de uma linguagem do discipulado. Sem discipulado, com certeza, não haverá multiplicação. Sem discipulado não haverá a expansão do reino. Nós não podemos forjar líderes, levantar líderes, se não for pelo exercício do discipulado. A linguagem do discipulado também já inicia lá no Éden. Se você ler a palavra, você vai ver que o próprio Deus, todos os dias, vinha ter com Adão, lá no Éden, e no meu entendimento ele estava ali forjando Adão. É claro que não existia a maldade, não existia o pecado, mas Deus estava ali ministrando Adão, discipulando Adão, cuidando de Adão, para que Adão pudesse cuidar da sua espécie, da sua futura geração, e se multiplicasse sobre a terra. Então a linguagem do discipulado também começa lá no Éden, lá no princípio, e isto não mudou. Quando Deus falou com Noé, ele usou a mesma linguagem, ele transferiu a mesma unção: frutifiquem, multipliquem, encham a terra. Quando Deus falou com Abraão, ele usa a mesma linguagem, a mesma palavra, dizendo que ele faria de Abraão uma nação, e na sua linhagem seriam benditas todas as famílias da terra. Uma linguagem de multiplicação através da unção, não é? E o apóstolo Paulo, ele instruiu o seu discípulo Timóteo a praticar esta linguagem, debaixo desta unção, debaixo desta graça. Quando ele diz lá em 2 Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. O que é a graça? A graça é a unção, a graça é o mover, é a autoridade de Deus, é o poder de Deus, é o fluir de Deus, é o soprar de Deus, é a vida de Deus. Quando você se coloca debaixo desta graça, você recebe a unção, você já tem a unção. E Paulo estava instruindo Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, mediante esta graça liberada, a unção produz a multiplicação. E ele continua: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então nós temos aqui o que? Uma formação de uma cadeia, tá? De uma hierarquia de continuidade, de uma linguagem de discipulado. Paulo, Timóteo, homens idôneos, e outros, e esse outros chegou até mim e até você, e não pode parar em mim, e não pode parar em você, tem que dar continuidade. E a nossa oração nesta noite é exatamente para que haja esta graça para a pregação do Evangelho, para que a igreja possa exercer a sua função na face da terra, como sal da terra, como luz do mundo, levando a mensagem da verdade, a mensagem da transformação, para alcançar todas as classes de pessoas, nas comunidades, nas cidades, nos estados, nas nações, e através dessa pregação haja multiplicação por uma linguagem de discipulado. E nós vamos orar nesta noite. Eu convido
os amados para nós orarmos. Eu convido os pastores que estão conosco nesta noite para esta oração, para que a IDPB ela possa viver esta realidade, ela possa experimentar desse mover, desta unção para multiplicação, para que esta igreja, para que o reino de Deus continue expandindo, continue crescendo e o nome do Senhor seja glorificado. E nós vamos ver o resultado disto, como o apóstolo João viu quando ele descreve lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Aqui está o resultado da multiplicação. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Diga grande multidão. Diga grande multidão. Diga multidão. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas em suas mãos. Um povo vitorioso. Você sabia que João pode ter me visto e pode ter visto você nessa multidão? Ele já nos viu lá. Ele se antecipou e ele teve a visão dos povos, das línguas, das nações, das tribos. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Ali estava eu, ali estava você, ali estava a sua célula, ali está a igreja que você pastoreia, ali está a sua família. Aquelas pessoas que foram salvas, que foram alcançadas pela pregação do Evangelho, debaixo de uma unção de multiplicação, elas estavam ali. E nós vamos orar nesta noite para que isso seja consolidado. Pai, nesse momento, nós entramos na Tua presença, debaixo desta graça, para que a pregação do Evangelho, ela seja, Pai, uma verdade, uma realidade, na vida desta igreja, na minha vida, na vida da IDPB Amazonas, na vida da IDPB nacional, em todos os estados, através dos pastores, através dos missionários, dos obreiros, do líder de célula, através dos discipuladores. O Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, para que o Senhor possa voltar. Ninguém pode ficar sem ouvir o Evangelho. Todas as tribos, nações, povos, línguas, raças, meu Deus, usa-nos, Senhor, usa esta igreja, usa a IDPB, usa a liderança da IDPB, os pastores da IDPB, através das células, a pregação se expanda nos bairros, nas comunidades, nos municípios, alcançando todas as classes, todos os níveis de pessoas. Meu Deus, nós nos colocamos debaixo desta graça, Senhor, desta unção, Senhor, desta ordem, Senhor, desse chamado, Senhor. Nós nos colocamos, meu Senhor, como porta-voz da verdade, como porta-voz da Tua palavra, como, meu Deus, porta-voz, meu Senhor, do Evangelho. Levante novos pregadores, novos líderes, meu Deus, e que haja uma unção de multiplicação de discípulos, haja multiplicação de vidas, de famílias que foram alcançadas, de vidas que foram salvas. Meu Deus, que haja multiplicação de célula, meu Senhor, de ministérios, de congregações, novas igrejas sejam plantadas. Ó Senhor, nós nos colocamos debaixo desta graça, debaixo deste chamado. A palavra profética já foi liberada lá no Éden, e ela continua sendo liberada por nós. Meu Senhor, nós liberamos esta palavra, a palavra de multiplicação, de crescimento, de expansão, plantação de igreja, Senhor. Levanta líderes, levanta missionários, levanta pastores, levanta pregadores, para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor.
nos 4 cantos de cada município, de cada cidade, de cada estado desta nação. Nós cremos na pregação do Evangelho, nós cremos no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiramente do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós tomamos posse desta graça, desta unção para a IDPB nacional, para esta igreja em todo o Brasil. Pai, nós cremos assim, nós profetizamos assim, e nós tomamos posses assim, Senhor, porque é assim que o Senhor tem dito, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor tem ordenado. E nós nos colocamos, Pai, para receber esta bênção, esta unção, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite, querido. Deus abençoe, obrigado. Aleluia, dê um brado de vitória ao Senhor. Quantos creem? Diga